Quando você passa muito tempo estudando ou apenas admirando o design de personagens, você começa a notar que certos padrões visuais se repetem muito no visual de vários personagens, servindo como uma espécie de tropo ou clichê visual. Alguns são bem toscos, é verdade, mas outros são muito interessantes e eu separei alguns desses mais legais para comentar com vocês aqui hoje. E o primeiro é o mais clássico de todos: versões dark, sombrias, corrompidas de um determinado personagem. Bicho, esse clichê aqui costuma ser 8 ou 80, ou ele fica muito da hora ou fica muito tosco. Esse tipo de personagem sombrio costuma fazer muito sucesso, às vezes até mais do que o original, e parte disso ocorre por causa do forte apelo visual que esse tropo carrega. Esses personagens frequentemente parecem mais estilosos que as suas contrapartes originais, com cores mais escuras e ousadas, roupas extravagantes e sofisticadas, uma linguagem de formas ameaçadora e um gestual imponente, sem falar que muitas vezes são absurdamente mais fortes que o original. O visual desse tipo de personagem sempre rouba a cena onde quer que ele apareça. Porém, um personagem não é só sobre a aparência, a história e a personalidade também são importantes, e esse clichê se torna realmente bom quando você tem uma exploração maior por trás desse lado sombrio do personagem. Persona 4 trabalhou muito bem esse clichê, pois ele utiliza como base as teorias e ideias da sombra proposta por Carl Jung. No jogo, os nossos aliados precisam confrontar as suas sombras, versões exageradas e distorcidas de si mesmo, mas que representam elementos reais do seu inconsciente que eles rejeitam, coisas como desejos proibidos, sentimentos mesquinhos e os seus medos mais profundos. Na teoria de Jung, a sombra é exatamente isso, aquelas emoções, impulsos e sentimentos dentro de nós que nós rejeitamos, pois não se encaixam no ideal do nosso ego de certo e errado. Em Persona 4, cada personagem inicialmente recusa a sua sombra. Eles não querem aceitar que aquela coisa horrível faz parte deles, então eles gritam que essa coisa não sou eu. Quando eles fazem isso, meu bruxo, sujou. A sombra fica agressiva e se transforma num monstro bizarro, com um design que representa vários elementos do drama daquele personagem. Agora não é apenas um conflito psicológico, mas sim uma ameaça física para o personagem e para os outros. O jogo tenta mostrar com isso que reprimir sentimentos ou desejos indesejados não os elimina, apenas os empurra para o inconsciente, e aquilo que reprimimos pode acabar crescendo de uma forma descontrolada e destrutiva. A única solução é a aceitação. Reconhecer a sombra é necessário para o crescimento individual, então quando os personagens admitem que aquilo é uma parte deles, ela deixa de se tornar agressiva e se torna uma persona, uma manifestação física da psique do personagem, simbolizando seu crescimento pessoal e agindo como um aliado. Isso reflete um conceito fundamental da psicologia proposta pelo Jung, chamada individuação. Para crescer de verdade, uma pessoa precisa aceitar todas as partes do seu eu, até mesmo aquelas que ela prefere esconder como a sua sombra. Mas aceitar a sombra aqui não significa agir conforme os seus impulsos destrutivos, mas sim reconhecê-los para que eles não dominem você de uma forma inconsciente. O clichê de uma contraparte sombria em Persona serve de ferramenta para a mensagem central do jogo. Aceitar a verdade sobre si mesmo é essencial para o crescimento e a felicidade individual. Essa teoria da sombra do Jung serviu de base para diversos desses clichês de contraparte malignas que a gente tem na ficção. Então parte do fascínio por esse clichê é tanto por ser esteticamente apelativo, quanto também por conversar com a natureza humana, pois todos nós temos uma sombra dentro da gente. Porém, existe um segundo tipo de contraparte maligna, mas é diferente dessa. Aqui nós não estamos mais falando de uma versão sombria do mesmo personagem, mas sim de dois personagens distintos que são independentes um do outro, mas se espelham de maneira simbólica. Um grande exemplo disso é o Obito e o Naruto. Obito claramente foi feito para ser um reflexo sombrio do Naruto, e o Kishimoto não foi nem um pouco sutil quanto a isso. Começando pelo visual deles, né? Se você pintar o cabelo do Obito de amarelo, ele é praticamente o Naruto. No clássico, eles usavam o mesmo esquema de cores, só que invertido. Naruto usava predominantemente laranja com detalhes em azul, enquanto o Obito veste azul com toques de laranja. Sem falar que os dois usavam óculos no lugar onde fica a bandana, né? Mas o que pega mesmo são os paralelos deles na história. Tanto o Naruto quanto o Obito eram considerados fracassados e não conheciam seus pais. Os dois tinham o sonho de se tornar Hokage, os dois tinham uma personalidade alegre e barulhenta, os dois tinham uma paixão unilateral por uma companheira de equipe, assim como uma rivalidade com o cara descolado do grupo. O que realmente diferencia esses dois é que o Obito simplesmente
Deu azar. No momento mais difícil da vida de cada personagem, cada um encontrou uma influência que determinou seu destino. O Naruto encontrou o Iruka, que lhe deu esperança e uma razão para acreditar em si mesmo. Já o Obito, no seu momento de maior desespero, acabou sendo influenciado pelas ideias tortas do Madara e perdeu a esperança no mundo, querendo viver numa ilusão. Se o Naruto tivesse encontrado alguém como o Madara no seu momento mais frágil, ele poderia ter sim se tornado exatamente como o Obito. E esse é um dos objetivos dessa abordagem, mostrar uma versão do e se para o protagonista, além de tornar a luta com o vilão algo mais pessoal. Então contrapartes sombrias são muito mais do que clichês para agradar adolescentes Zed. Eles podem ser genuinamente bons e profundos e se ligar aos temas de uma obra. Inclusive escreve aí nos comentários os bons exemplos desse clichê de contraparte sombria que você conhece. Agora o próximo clichê é uma exclusividade japonesa, que são personagens com olhos de raposa. Se você consome animes e mangás, é praticamente impossível nunca ter visto um personagem com esse tipo de olho. Os olhos são um dos elementos mais expressivos no design de um personagem. É muito fácil você conseguir expressar a personalidade de alguém apenas pelo formato do seu olho, pois cada formato passa uma vibe diferente pra gente. E os olhos de raposa não são exceção. Personagens com esse clichê possuem olhos estreitos, longos e levemente inclinados para cima, parecendo estar sempre com os olhos fechados. Esses personagens costumam ser astutos, travessos e intrigantes como raposas, como se estivessem sempre escondendo algo ou tramando alguma coisa. Essa característica visual é muito útil na hora de expressar que o sujeito no fundo é alguém maligno ou que tem segundas intenções. Esse é um tropo bem legal e tem forte influência na cultura japonesa, onde as raposas costumam ser um símbolo de sagacidade, astúcia e inteligência. Um bom design de personagem tem tudo a ver com você conseguir transmitir uma ideia pelo visual e pegar as características marcantes de um animal que tem um simbolismo amplamente conhecido é uma ótima forma de comunicar a essência daquele personagem para o público. E só lembrando que não é qualquer personagem com o olho fechado que se encaixa nesse clichê, tá? Agora eu quero falar do clichê da mudança de corte de cabelo importante. O cabelo, assim como os olhos, é um elemento muito expressivo no visual de um personagem. Logo, mudanças no penteado são muito usadas para sinalizar transformações narrativas em um personagem. No caso de personagens femininas, um dos exemplos mais clássicos é quando elas cortam os seus longos cabelos. Cabelos longos são um arquétipo de feminilidade. Ao cortar o cabelo, a mulher está abrindo mão de algo muito precioso para si, como um sinal de mudança e amadurecimento. A Sakura de Naruto é um exemplo legal da gente usar. Quando criança, a Sakura era bem tímida e usava uma franja que cobria a parte do rosto, já que as crianças zoavam ela por ser muito textuda, tá ligado? Isso fez ela ter um complexo de inferioridade com relação à própria aparência. Porém, quando ela faz amizade com a Ino, ela começa a se soltar mais, ter mais autoconfiança e usar um corte de cabelo que mostra mais o rosto. Mas com o passar do tempo, ela deixa o cabelo crescer por motivos fúteis, já que alguém falou que o Sasuke gostava de garotas de cabelo comprido, então ela deixa os seus cabelos crescerem e cria um apego excessivo com relação a eles e a sua aparência de forma geral. Agora, durante o arco do exame Chunin na fase da Floresta da Morte, a Sakura se torna refém de uma inimiga. A recalcada zomba dela falando sobre como ela era inútil por passar mais tempo cuidando do próprio cabelo do que treinando, e que isso não combinava com os ideais de um shinobi. Tudo isso machuca muito a Sakura. Ela vê o Rock Lee padecendo por ela e se sente inútil por não conseguir fazer nada. Ela sempre se vê ficando atrás do Naruto e do Sasuke e sendo protegido por eles, os vendo pelas costas, mas não é isso que a personagem deseja. Ela quer ser uma igual para com eles, ela quer andar junto com eles, ela não quer mais ser um fardo, então ela corta o próprio cabelo tanto para se libertar do inimigo, quanto para simbolizar os seus desejos de mudança, de deixar as coisas superficiais para trás e se tornar uma ninja mais forte. Foi um grande momento de desenvolvimento da personagem da Sakura. Agora, se isso foi bem aproveitado depois, são outros 500, né? Agora, quando a gente fala de macho, tem um corte de cabelo muito específico que é usado para representar um momento de mudança mais sombria em personagens masculinos, que é o famoso cabelo penteado para trás. Muitos vilões ou anti-heróis adotam esse corte de cabelo quando tem a sua virada de chave, abandonando ideais mais ingênuos ou revelando quem eles eram de verdade. O cabelo para trás dá uma aparência mais refinada e adulta para o personagem, mas em alguns casos ele acaba passando uma atmosfera mais sombria para o sujeito por conta de um negocinho chamado pico da viúva. O quê? Pico da viúva, meu bruxo, é aquela linha central do cabelo
cabelo que faz um formato de V e que você consegue encontrar em personagens como Vegeta, por exemplo, que tem umas puta de umas entradas ressaltadas, tá ligado? Pentear o cabelo pra trás acaba ressaltando essa linha facilmente e ela é conhecida por deixar as pessoas com uma aparência mais sinistra. Por conta disso, o cabelo pra trás é um dos cortes preferidos dos vilões da ficção. Olha por exemplo para o Dante e o Virgil de Devil May Cry. Os dois são gêmeos quase idênticos, mas justamente aquele que é o gêmeo entre aspas do mal tem o cabelo penteado para trás. Claro que isso não é uma regra inflexível e existem algumas subversões desse clichê. Um exemplo disso pode ser encontrado no personagem Mitsuru do anime de Darling in the Franxx. No início da história, o Mitsuru é um personagem bem socável, por assim dizer. Ele age de uma forma completamente arrogante e irritante, com uma cara de que até podia ser uma espécie de antagonista na série. Mas com o passar do tempo é revelado que ele age dessa forma soberba e procura se isolar dos outros, pois no passado a sua confiança foi quebrada pelo protagonista, e esse trauma fez com que ele parasse de confiar nas pessoas, criando uma barreira emocional para evitar decepções. Porém, conforme a história avança, o Mitsuru passa por um grande desenvolvimento de personagem. Ele consegue encontrar um apoio emocional na Kokoro, uma garota por quem ele se apaixona e que ajuda ele a reconstruir a sua confiança nos outros. Em um momento mais simbólico, a própria Kokoro corta o seu cabelo, sinalizando que ele está deixando para trás essa sua persona mais defensiva e a sua relutância em se conectar com as outras pessoas. E com isso ele adota um visual que é muito menos intimidador e mais acessível. Então a dica aqui é clara: se você é preguiçoso, mas mesmo assim quer mostrar uma mudança relevante no caráter de um personagem, é só mudar o corte de cabelo dele. Resumindo a ópera, esses aqui são alguns clichês que, se bem executados, eu acho que ficam bem interessantes em qualquer obra. Porém, existem alguns clichês visuais que são horríveis, tenebrosos e asquerosos, que fazem a gente até dropar a obra. E eu já fiz um vídeo falando sobre eles que você pode assistir agorinha mesmo, clicando no card que tá aparecendo na tela, beleza? E basicamente era isso que eu tinha pra falar hoje, meus bruxos. Muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui, obrigado aos membros do canal por apoiarem o conteúdo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.